Padre Fábio, eu vivo num casamento muito conturbado, sou casado há 10 anos e tenho 2 filhos maravilhosos. Meu marido tem um gênio muito difícil. Ele já está há 3 dias sem falar comigo, após uma discussão. O que leva uma pessoa a agir desta forma, por tão pouco, padre? Ele erra, não pede desculpas e ainda se faz de vítima. Não sei como levá-lo a um terapeuta de casal, porque ele tem resistências a esse tipo de tratamento. Apesar de sermos um casal muito jovem, nós temos 36 anos cada um, ele tem atitudes como as do pai dele. É extremamente repressor e autoritário em minha própria casa. E dentro da minha própria casa eu não posso dar opinião nem da cor de uma parede. Já pensei em me separar dele várias vezes, mas depois penso que não seria o melhor. Porém, isso tem afetado diretamente minha saúde. Sou formada, tenho minha profissão, tenho uma boa casa, 2 filhos lindos e ainda assim sou incompleta. Padre, estou totalmente perdida e não sei o que fazer. Não aguento mais essa situação. Por favor, me dê uma orientação. Devo suportar ou chutar o balde? Depende do que tem dentro do balde, né? A gente só chuta o balde quando o líquido que está dentro dele não presta mais. Quando o líquido é precioso, muito pelo contrário, nós vamos cuidar o tempo todo do balde. Agora, se realmente, quando existe ali dentro alguma coisa que não tem valor... Agora, é interessante que essas relações matrimoniais, às vezes, tão conturbadas, gente tão jovem, né? E tão cristalizadas. Você fala que é interessante que ele tem um comportamento muito semelhante ao pai. E o pai, pelo que você me conta, ele também é muito repressor, autoritário. Gente, vocês precisam ter muito cuidado quando escolhem o marido para a vida de vocês, viu? Porque no tempo de namoro, você já começa a perceber um pouco do que o seu futuro cônjuge vai ser. Olha um pouco para a família dele, para a estrutura familiar que ele tem, ou que ela tem, e é um jeito bom de você analisar. Agora, o que mais me assusta, sabe o que é? É uma pessoa aos 36 anos de idade estar totalmente cristalizada na sua personalidade. O que é cristalizar? Veja bem, quando a gente é pequeno, os nossos defeitos, eles são manipuláveis, eles são manuseáveis. É como se a gente pudesse pôr a mão nele e modifica. Tanto é que tem aquele ditado muito interessante, né? É de pequenino que se torce o pepino. Por isso, se você pega um pepino que está nascendo e ele tem alguma deformidade, você tem como ajeitar aquilo. Você dá a forma que você quiser. Você faz o que você quiser com aquele pequeno legume que está crescendo. Depois que ele cresce, é impossível, ele vai quebrar. Se você tentar torcer, ele vai quebrar. Porque ele não assumiu o formato que deu. Ele não assumiu o outro formato. Ele ficou sem a possibilidade de ser mudado. Quando nós somos jovens, o processo é a mesma coisa. Os defeitos na criança, se não tratados, eles serão mais sérios na adolescência. Se não tratados na adolescência, eles serão mais sérios ainda na juventude. E se não tratados na juventude, eles serão ainda mais sérios na fase adulta e depois serão insuportáveis na velhice. A isso nós chamamos de processo de cristalização. O que é virar cristal? É virar pedra. É deixar de ter possibilidade de sofrer intervenção. O cristal, se você tenta modificar, não tem como, ele está duro. A personalidade humana é a mesma coisa. Quando você tem um adulto repressor e autoritário, este comportamento um dia foi manifestado quando ele era criança. Você já deve ter visto muitas crianças que mandam nos pais. Muitas crianças que gritam com as mães, que gritam com os irmãozinhos. Você já está percebendo que aquela criança tem uma leve tendência a se tornar autoritária no futuro. É o momento de você interferir. Se você não interfere naquela criança no momento em que ela está manifestando esse sintoma de autoritarismo, depois você vai ter um adolescente também com as mesmas características e ainda mais acentuadas. Porque, gente, vamos ser sinceros, concretos e reais. A idade acentua tudo o que a gente tem de ruim. Isso não é pessimismo, é realismo. Por isso que o ser humano precisa ter esta consciência. Você hoje
passa pela experiência de lidar com seus defeitos. Muitas vezes, os adultos de hoje, eles não são equilibrados porque os adultos do passado não educaram a criança. O seu problema com seu marido, minha filha, é que você tem um homem mal estruturado como pessoa. Você tem um ser humano fragilizado, com defeitos que estão cristalizados nele. Mudar aos 36 anos é possível? É. Só que é muito mais sofrido do que mudar aos 12, aos 4, aos 5. Por quê? Está cristalizado. Pessoa ciumenta, por exemplo. Quando é que ela aquele que tem o ciúme doentio, por exemplo, quando é que ela manifestou que tinha essa tendência a ter posse dos outros, a ter posse das coisas? Quando ela era criança. Por isso que educar é você fazer de tudo para que o que a pessoa tem de pior seja colocado dentro de um controle. Porque senão depois aquilo que ela tem de pior vai comandar a vida dela. E realmente é muito difícil conviver com uma pessoa autoritária, conviver com uma pessoa repressora. Por outro lado, a gente é quase que você... Mas o que eu vou fazer com esse homem agora? Só que você também sabia que ele era assim. Você se casou com ele assim. Não acredito que ele tenha te enganado durante o processo do namoro. Ou se te enganou durante o processo do namoro, se ele se mostrava uma pessoa dócil, amável, querida, e depois do casamento se transformou em outra, isso é caso de declaração de nulidade. Sabe por quê? Isso se chama erro de pessoa. A pessoa ocultou um fator determinante da personalidade dela, e você casou-se com ela achando que ela era assim. Por isso que o namoro é o tempo de você descobrir o que o outro tem de melhor e de pior, e de saber se você quer isso para a sua vida. A sua expressão chutar o balde, ela é muito comum nos dias de hoje. Hoje tem muita gente chutando o balde, mas chuta o balde justamente porque o conteúdo que tem ali dentro não presta, não vale a pena. Então, realmente, existem muitos casais que chegam à conclusão, olha, nós só moramos juntos, mas nós não somos casados. Nós dormimos na mesma cama, temos até um álbum de casamento onde que tinha um padre lá presenciando a nossa cerimônia, mas a gente nunca se casou. Por causa disso, não é precioso o que se leva no balde. Então, se realmente o líquido do balde não tem valor, chuta-se com muita facilidade mesmo. É por essa e outras razões que o casamento está cada vez mais se transformando numa solução fácil, tanto para assumir quanto para desistir. Hoje as pessoas se casam com muita facilidade e também se dispensam com muita facilidade. É uma tendência no mundo de hoje. Perdeu-se aquela ideia de que o sacramento é para a vida toda. Então já se casa, pensa, se não der certo a gente se larga. Isso daqui, esse quadro que nós temos diante de nós, uma mulher que com tão pouco tempo de casada, já chega à conclusão de que não é o homem que ela queria para a vida dela. Porque na verdade o que acontece é isso. É autoritário, é repressivo, não me deixa viver, não me deixa ser eu. Veja bem, isso não é um homem que faz bem para você. Agora, você vai chutar o balde se você sabe que não tem valor. Agora, se tem valor, coloca tudo isso na mesa. Diga para ele que você não quer esse tratamento, que você é uma pessoa, que você tem valor, que você tem voz, que você quer ter vez. E que se o amor dele por você for verdadeiro, ele vai, com todo o sofrimento de uma pessoa de 36 anos, porque mudar aos 36 é pior do que aos 12, eu volto a dizer. Vai ser difícil para ele? Vai. Mas se ele te ama, ele vai ter que mudar por você. Sobretudo se aquilo que você está reivindicando é, de fato, se aquilo que você está pedindo a ele é realmente o que você está me dizendo aqui. A possibilidade de você ter voz e vez dentro da sua casa é o mínimo que uma esposa merece.